Bom dia, irmãos, na paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Podem estar assentados. Obrigado, graças a Deus. Muito bom estarmos aqui nesta manhã. Você concorda comigo? Diga graças a Deus. Graças a Deus. E a chuva chegou. Deus mandou a chuva. Quem pode dizer glória a Deus? Glória a Deus. A chuva é uma bênção, não é? Para nós, para a nossa terra, para os animais, para aqueles que trabalham com a agricultura, com a pecuária, não é? Glória a Deus, graças a Deus. Muito bem, abra por favor a sua Bíblia no livro dos Salmos, capítulo 131. É um pequeno cântico, um pequeno hino, este salmo, salmo de Davi. Este salmo nos mostra a humildade de Davi e também seu sincero amor por Deus, seu sentimento para com o Senhor Deus. Veja por favor, versículo 1: Senhor, o meu coração não se elevou, nem os meus olhos se levantaram, não me exercito em grandes assuntos, nem em coisas muito elevadas para mim. De certo, fiz calar e sossegar a minha alma, qual criança desmamada para com sua mãe, tal é a minha alma para comigo. Espere Israel no Senhor, desde agora e para sempre. Quantos podem dizer amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Senhor, o meu coração não se elevou, minha alma não se ensoberbeceu, minha alma não se envaideceu, não deixei o orgulho apoderar-se de mim, procurei me manter humilde, agradando-me das coisas simples, das coisas pequenas, para muitos, coisas até sem tanto valor, sem grande valor. É esta a oração de Davi neste salmo, esta canção, este hino, e isso traz lições preciosas para nós também, não é? Quanta gente se deixa levar por coisas grandes, por coisas complexas, complicadas, não é? E essas pessoas acabam se envaidecendo, se ensoberbecendo, se orgulhando, não é? E aí elas acabam também se afastando dos irmãos que procuram viver na simplicidade, que procuram viver na humildade, que procuram se contentar, não é? Com a palavra do Senhor Deus, apenas com a palavra do Senhor Deus. O salmista de Davi disse o seguinte: nem os meus olhos se levantaram para contemplar coisas grandes, não é? Davi, por exemplo, não queria um território muito vasto para o seu povo, ele queria apenas a terra prometida pelo Senhor Deus para o seu povo, não é? Ele não queria uma nação belicosa, uma nação guerreira. E um dia, quando ele acabou
querendo contar os soldados de Israel e de Judá, ele sofreu as consequências por causa disso. Foram contados os soldados. Joabe perguntou para ele: mas por que o rei, o meu senhor, quer que se faça esse trabalho? Contar os homens de guerra de Israel, contar os homens de guerra de Judá. O rei simplesmente disse: vá e cumpra a minha ordem, vá e faça o que eu determinei. E aqueles soldados foram contados, depois de quase 10 meses de trabalho, desde Dan até Berseba, desde o extremo norte até o extremo sul. E quando aquele serviço foi completado, Davi chorou muitíssimo. Davi percebeu o mal que ele fizera. Está na palavra de Deus, no segundo livro das Crônicas. E o Senhor Deus enviou a ele um profeta e disse assim: olha, eu tenho 3 propostas para fazer a você, e todas elas muito difíceis. Davi disse: é melhor cairmos nas mãos do Senhor Deus, porque nas mãos dele há misericórdia. Mas o Senhor Deus estava irado com a nação, e por isso a Bíblia diz que o próprio Senhor Deus incitou o coração de Davi, para que Davi determinasse a Joabe aquele serviço. E como o Senhor Deus estava irado com a nação, ele matou 70.000 pessoas. Davi aprendeu com tudo isso. E aqui no Salmo 131 ele diz: nem os meus olhos se levantaram, o meu coração não se elevou, nem os meus olhos se levantaram. Não me exercito em grandes assuntos, diferente de seu filho Salomão, não é verdade? Que se exercitou em grandes assuntos. A Bíblia diz lá em 1 Reis, capítulo 4, que Salomão escreveu sobre os animais, escreveu sobre as plantas, escreveu sobre os peixes, escreveu sobre tantas coisas, não é? Claro que Salomão recebera do Senhor Deus sabedoria muito grande, e ele se exercitou em tantas coisas, o contrário de seu pai Davi. Davi se contentava em ser um homem de Deus. Davi se contentava em ser um profeta do Senhor Deus. E ao invés de permitir que sua mente ficasse divagando sobre tantos assuntos, especulando sobre tantos temas, não é? Ele queria conhecer mais e mais o seu Deus, conhecer mais e mais o seu Senhor. E isso tem falado profundamente comigo, sabe, irmãos? Conhecer mais a Deus, ter mais intimidade com Deus, uma comunhão mais profunda com o Senhor Deus, para usufruirmos mais a sua graça, suas misericórdias, sua bondade, sua benignidade. Glória a Deus. Para que o Senhor Deus esteja falando através de nós, todas as vezes que abrirmos a nossa boca, para a edificação das pessoas, para o consolo das pessoas, para o conforto das pessoas em Cristo, né? Para gerar fé, para gerar ânimo nos ouvintes que recebem a palavra de Deus por nosso intermédio.
Davi diz no versículo 2: é certo que eu fiz calar e sossegar a minha alma, assim como uma criança desmamada para com sua mãe, assim é a minha alma para comigo. Ele lembra certamente dos seus dias passados, não é? E ele lembra também de ver o que acontecia com seus próprios filhos quando eram desmamados. Como é que aquelas crianças reagiam ao fato de estarem sendo desmamadas, não é? E ele diz: olha, eu fiz isso comigo, assim como uma criança desmamada para com sua mãe, ela não quer deixar a sua mãe, ela fica apegada à sua mãe, ela quer o leite da sua mãe, ela não quer ser desmamada. Davi diz para Deus a mesma coisa: eu não quero deixar o Senhor de maneira nenhuma, eu quero estar apegado ao Senhor, não é? Eu quero estar apegado ao Senhor, junto do Senhor, perto do Senhor. Isso é maravilhoso. E ele encerra esse pequeno salmo falando ao seu povo: espere, Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Eu já fui àquele país algumas vezes e deverei voltar lá agora dia 3 de novembro, lá em Israel. E sempre que eu chego lá em Israel, eu fico pensando nessas escrituras, no que a Bíblia Sagrada diz, inclusive nessa oração aqui, nesse conselho, nessa orientação de Davi ao seu povo: espere, Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Nunca esqueça o Senhor, nunca esqueça o Senhor. Espera nele, a cada dia, espera nele, em cada circunstância, em cada situação, espera no Senhor. E isso, irmãos, é uma lição do salmista também para nós. É como se ele estivesse dizendo: Venâncio, espera no Senhor sempre. Dimas, espera no Senhor sempre. Jocélio, espera no Senhor sempre. Oesden, espera no Senhor sempre. E assim por diante com cada um de nós. Espera no Senhor, desde agora e para sempre. E para sempre. O salmista mesmo chegou a dizer, né? Esperei com paciência, com perseverança, com alegria no Senhor. E ele se inclinou para mim, porque eu esperei orando, eu esperei falando com ele. Ele se inclinou para mim e ouviu meu clamor, ouviu minha oração. Então nós devemos esperar no Senhor? Sim. Como esperar nele? Falando com ele, através da oração. Esperar nele como? Com cânticos, com hinos de adoração, com hinos de louvor. Ontem à noite estávamos lá no lar do irmão Nivaldo e da irmã Agristela, reunião de varões da igreja sede, que a gente faz de 15 em 15 dias, cada quinzena na casa de um companheiro, e ontem a reunião foi lá. Abra sua Bíblia, por favor, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5. Esse texto foi lido ontem à noite, lá naquela reunião. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo número 5. No versículo 6 está escrito assim: Cristo, estando nós ainda fracos,
fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Olha que amor divino, incomensurável. Não tem como ser medido esse amor. Cristo morreu. Cristo morreu. Morreu a seu tempo, ou seja, no tempo estabelecido pelo Senhor Deus, no tempo pré-determinado pelo Senhor Deus. Então chegou a hora, chegou o dia, chegou o momento daquela morte profetizada desde a criação do mundo. Chegou o tempo dela acontecer. Para Deus, sabe quando é que aconteceu a morte de Cristo? Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 13, por favor. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 13, por favor. Para Deus, sabe quando é que Cristo morreu? Apocalipse 13, 8. E adoraram esse adoraram significa adoraram aquela besta. Adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Desde a fundação do mundo, Deus já via o seu Cordeiro morto por cada um de nós. E quando chegou o tempo, volte por favor a Romanos capítulo 5, versículo 6. Romanos capítulo 5, versículo 6. Cristo morreu a seu tempo, morreu no tempo certo, morreu no tempo de Deus, no Kairós de Deus. E quando ele morreu por quem? Pelos ímpios, pelos pecadores. Portanto, morreu por mim, morreu por você, estando nós ainda fracos. Veja o versículo número 8, Romanos 5, 8. Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E eu gosto muito, sabe, desse texto, porque o apóstolo Paulo, o principal doutrinador, o principal ensinador da igreja do Senhor Jesus, não diz assim: Jesus morreu por nós, mas ele diz: Cristo morreu. Jesus se refere ao homem, à carne. Cristo é o ungido de Deus. Cristo é o Filho do homem, é o Messias. E foi Ele que morreu. Não foi apenas a morte de um corpo, de uma carne, mas Cristo morreu. Cristo morreu. Paulo é muito enfático com relação a isso. É Deus dando sua vida. Cristo é Deus. É Deus dando sua vida. Como diz Paulo mesmo lá em Efésios capítulo 2, versículo 1, né? Ele nos vivificou. Deus o Pai nos vivificou. Nós estávamos mortos, mas recebemos dele vida.
Ele nos vivificou em Cristo. Quando? Quando nós estávamos mortos em delitos e em pecados. Cristo morreu. Cristo morreu. E Ele morreu por quem? Por nós. Quando? Quando nós ainda éramos pecadores depravados, perdidos, hediondos pecadores. Continuamos pecadores? Sim, mas não dados ao pecado, não entregues ao pecado. Sabe, queridos, nós fomos libertos do poder do pecado, não fomos libertos da presença do pecado, mas do poder do pecado sim. Ele não tem mais domínio sobre nós. Glória a Deus, glória a Deus. Por isso, queridos, nós vivemos na terra como homens e mulheres de Deus, como profetas de Deus, sabe? Como Davi, não é? Disse lá no Salmo 131: eu não quero ficar pensando em grandes temas, em grandes coisas, me exercitando em coisas complexas para a mente humana, não é? Coisas que geram discussões, tanta coisa. Mas Davi dizia: olha, eu quero sossegar a minha alma, eu quero sossegar a minha alma, eu quero me apegar ao meu Deus, como uma criança que está sendo desmamada e que não quer deixar as tetas da sua mãe, sente o cheiro do leite, anela por aquele alimento. Eu lembro de minha mãe contar muitas vezes, enquanto ela viveu, agora ela dorme no Senhor, que eu fui amamentado por ela durante 2 anos. 2 anos. E no período do desmame, eu fiquei em casa com meu pai, e ela foi para a casa de uma tia dela. E lá ela ficou uns 3, 4 dias, sabe? E meu pai dizia que eu ficava chamando minha mãe. E quando ela voltou, que ela chegou e me pegou, primeira coisa que eu falei, que eu queria mamar. E se não fosse uma atitude assim muito firme do meu pai, ela teria cedido, sabe? Quando eu leio esse Salmo 131 de Davi falando isso, né? Eu me lembro disso que aconteceu comigo, dos meus pais me contarem. E eu fico muito feliz, queridos, porque a gente se apega a Cristo, porque Ele é que morreu por mim. Cristo morreu por mim, Cristo morreu por você. Glória ao Senhor Jesus. Agora veja, por favor, o versículo de número 9. Muito mais agora, preste atenção, quando você era pecador, Cristo morreu por você. E agora que você já foi comprado por preço, por bom preço, e agora, o que acontece com você? Por isso Paulo diz: logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Não há ira de Deus contra você. Você está predestinado à grande e eterna salvação. Predestinado para a grande e eterna salvação. Glória a Deus. Você não vai passar pela grande tribulação, você não vai passar pela grande ira, não. Olha que coisa mais linda, não é? Então você tem uma posição privilegiadíssima em Deus, por causa do que Cristo fez por você. E em razão dessa posição privilegiadíssima sua, você está salvo da ira,
salvo da ira, salvo da ira. Você é filho do amor, você é filho da graça, você recebeu o espírito de adoção de filho. Glória a Deus, glória a Deus, né? Paulo diz assim no versículo 10: se nós, sendo inimigos, quando éramos inimigos, se naquela condição fomos reconciliados com Deus pela morte de seu filho, muito mais agora que estamos já reconciliados, entendeu? Nós seremos salvos pela sua vida. Glória a Deus. Eu gosto muito de Paulo, porque ele se aprofunda nas verdades de Deus para nós, sabe? E veja, por favor, o que ele diz no versículo 11: e não somente isso que eu já falei no capítulo 5, mas nos gloriamos em Deus, cantamos louvores para o Senhor Deus, celebramos o Senhor Deus com nossas canções, com nossos hinos, nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Você era inimigo de Deus, foi reconciliado com Deus. Você estava longe, chegou perto, está em Efésios capítulo 2. Você estava morto, agora você está vivo. Glória a Deus, glória a Deus. Você era um inimigo de Deus, agora você é mais do que um amigo, você é um filho dele. Glória a Deus, glória a Deus. Que aleluia, que maravilha, que glória, que graça, que alegria. Oh, glória a Deus, glória a Deus. Vamos para o capítulo 8 para a gente encerrar. Romanos 8, 32. Eu encerro nossa meditação nessa manhã dizendo: esse aquele é uma referência ao eterno Deus, aquele que nem mesmo a seu próprio Filho, que é Cristo Jesus, nem mesmo a seu próprio Filho poupou, pelo contrário, ao invés de poupá-lo, o entregou por todos nós. Como nos não dará também com ele todas as coisas? Eu gosto de dizer, se Deus tivesse que poupar algo, teria poupado a Cristo. Se Deus tivesse que dizer para nós, isso não vos dou, ele teria dito, Cristo não. Mas Paulo diz, ele não poupou a Cristo. Você acha que ele deixaria de dar-nos algum outro bem? Claro que não. Por isso a Bíblia diz que ele dá até o Espírito Santo, para morar em você, para morar em mim, para nos ensinar, para nos santificar, para nos ajudar, para nos consolar, para nos ensinar todas as coisas, para nos fazer lembrar de todas as coisas. Que privilégio, que alegria, que bênção. Estejam todos em pé, por favor, em nome do Senhor Jesus. Hoje eu cheguei aqui nesta casa de oração para orar com vocês, para cantar louvores ao Senhor Deus com vocês, para ministrar a palavra de Deus, crendo que muitos milagres irão acontecer em nós, para nós, entre nós nessa manhã. Glória a Deus, glória a Deus. E eu quero dizer para você o seguinte: esse Deus que tanto nos ama, que não poupou a Cristo, que provou que ama a gente, levando Cristo à morte, desde a fundação do mundo. Nós lemos aqui Apocalipse capítulo 13, e que no tempo certo, no tempo de Deus, Romanos 5 verso 6, consumou aquela morte. Esse Deus, ele tem algo muito forte para fazer em seu favor na manhã de hoje.
Ele tem algo muito forte, muito grande, tremendo para fazer por você, em você, nessa manhã. Glória a Deus. Põe sua Bíblia aí sobre o banco. Levante suas mãos. Glória a Deus. E no seu pensamento, você não precisa emitir nenhum som, porque a Bíblia diz que Deus conhece nossos pensamentos. A Bíblia diz que quando nós vamos falar, antes que as palavras cheguem à nossa boca, Deus, que é onisciente, já sabe cada palavra que você vai falar. Então, no seu pensamento, no seu espírito, fale com o Papai Eterno nesta manhã. Exercite o seu pensamento, conduza-o segundo a sua vontade, segundo o seu desejo, a soberana presença do Eterno. E em seu pensamento, vai agradecendo pelos benefícios recebidos, pelas bênçãos alcançadas, pelas vitórias recebidas. E em seu pensamento, vai falando para o Espírito Santo que habita em você, e que testifica com o seu espírito que verdadeiramente você é filho de Deus, filha de Deus. Fala para Ele o que é que você quer, o que é que você mais deseja receber dele nesta manhã. E não apenas uma coisa, mas 2, 10, 20, o que você quiser. Glória a Deus. Deus não poupou de você o Filho dele, que é Cristo. Por isso, no tempo de Deus, no Kairos de Deus, Cristo morreu por você. Você acha que Ele deixaria de atender você nessa manhã? De modo algum, de modo algum, de modo algum. Deus não tem motivos para deixar de atender você. Ele não tem motivos, não tem razões para deixar de abençoar você nessa manhã. Não há nenhuma barreira entre Ele e você, porque Cristo derrubou a muralha que nos separava do Eterno. A muralha foi derrubada, e a prova é que o véu do templo se rasgou de alto a baixo, e franca está a entrada à gloriosa presença do Eterno. Glória a Deus. A graça do Papai Eterno excede as suas necessidades nessa manhã. A palavra de fé é dada a você nessa manhã. E use a fé, porque ela é a vitória com a qual você vence o mundo. A fé é a vitória com a qual você vence o mundo. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. É manhã de bênçãos, é manhã de vitórias, é manhã de realização de sonhos, é manhã de cura, é manhã de cura, é manhã de cura, é manhã de libertação, é manhã de libertação, é manhã, aleluia, de uma esperança genuína, perfeita no Eterno, cujo amor é perfeito, cujo amor é incomensurável, cuja graça vai além das nossas necessidades. Você pode chegar agora ao trono da graça para alcançar neste momento oportuno
as misericórdias do Senhor Deus para você, para a sua família, para a sua casa, para o povo de Deus que você pastoreia, para o rebanho que está sob a sua liderança pastoral. Você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, um profeta do Senhor Altíssimo, e o Senhor Deus está confirmando com o seu Espírito que você é filho do Papai Eterno, e que tudo quanto é herança do Pai para Cristo é herança sua também, porque você foi feito co-herdeiro de Deus em Cristo Jesus, co-herdeiro de Deus em Cristo Jesus, co-herdeiro de Deus em Cristo Jesus. Raire abastai, reclople flahasuri candarabasuri amanasheria, vai na lahas, loprecle flasuri candarabasuri amanahash, clonde la bahasseria, haite conecle flahasuri candarabashai, liclonte flahasuri andalarabanamas. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus.